Hoje vamos falar de algo que poucos ousam dizer em voz alta. Algo que George Whitefield, Leonard Ravenhill e muitos verdadeiros pregadores do passado gritavam sem medo. O inferno está cheio de pessoas que achavam que estavam salvas. Não estamos falando de ateus, não estamos falando de assassinos. Estamos falando de membros de igrejas, gente batizada que orava, cantava, servia, mas nunca nasceu de novo. E o mais trágico, eles achavam que estavam indo para o céu. Achavam que frequentar um templo era o mesmo que habitar em Cristo. Mas, quando fecharam os olhos, o inferno os recebeu como religiosos iludidos. Hoje, à luz da Palavra de Deus e com a ousadia que só o Espírito Santo pode dar, vamos expor as marcas de uma fé falsa e mostrar como Jesus já nos alertou sobre isso com clareza absoluta. Assista até o fim, porque talvez esse vídeo seja a última advertência antes da eternidade. É domingo de manhã. Os bancos estão cheios, os hinos são cantados com fervor, homens de terno e mulheres bem vestidas se ajeitam em seus lugares enquanto o culto começa. A liturgia é impecável, a pregação é eloquente, as mãos se levantam, as orações se repetem, os olhos se fecham, mas o céu permanece em silêncio. Do lado de fora, o mundo não percebe. Parece que ali está uma igreja viva, mas Deus, que sonda os corações, vê algo que os olhos humanos não enxergam. Uma multidão com aparência de piedade, mas com corações que jamais foram rasgados pelo novo nascimento. George Whitefield, com sua voz de trovão e lágrimas nos olhos, dizia que a coisa mais triste do mundo não é um homem perdido no pecado. É um homem perdido dentro da igreja. Um homem que aprendeu a linguagem da fé, que sabe abrir a Bíblia, que pode até pregar, mas nunca nasceu de novo. E é sobre esses que Jesus falou quando disse: "Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e eu lhes direi, nunca vos conheci." A tragédia espiritual do nosso tempo não é a ausência de religião, é o excesso dela, sem vida. Temos igrejas lotadas, mas o céu permanece distante. Temos reuniões semanais, mas poucas almas regeneradas. Temos discipulados, cursos, conferências, mas onde estão os arrependidos? Onde estão os quebrantados? Onde estão os que choram pelos seus pecados, como quem compreende o horror de ter crucificado o Filho de Deus? Whitefield pregava como quem via o inferno aberto diante de seus olhos. Ele dizia que muitas igrejas se tornaram hospitais que não curam, escolas que não ensinam e altares sem fogo. O povo aplaude, a emoção corre solta, mas o coração permanece intocado. E quando o culto termina, o pecado volta a ocupar o trono. O céu não se impressiona com igrejas cheias. Deus não se curva diante de números. Ele busca corações quebrantados, homens e mulheres que não apenas frequentam o templo, mas que foram consumidos por um encontro com a santidade. Que conhecem o arrependimento como um caminho e não como um evento isolado. Que amam a santidade não porque foram ensinados a amar, mas porque foram transformados por dentro. O problema é que muitos confundem a estrutura com a essência. Pensam que por participarem de uma denominação, por seguirem doutrinas corretas, por repetirem versículos e servirem nos ministérios, estão salvos. Mas salvação não é adesão. Salvação é transformação. É morte para o velho eu, é crucificação da carne. É nascimento de algo que nunca existiu antes, um homem novo, habitado pelo Espírito Santo. Jesus não morreu para criar frequentadores de cultos. Ele morreu para criar novas criaturas. E o que mais falta hoje não são igrejas, é vida do alto. Faltam homens que tremem diante da palavra. Faltam lágrimas nos olhos. Faltam noites em claro de oração verdadeira. Faltam confissões sinceras. Faltam frutos que demonstrem arrependimento. A igreja moderna tornou o caminho estreito em um corredor confortável. Substituímos o quebrantamento pelo entretenimento. Trocamos a cruz pelo palco, o arrependimento profundo pela autoajuda. E agora estamos diante de uma geração que acha que está salva, mas que caminha a passos firmes para a condenação. George Whitefield não se calava diante disso.
Ele subia em praças, púlpitos, campos abertos e bradava como quem desejava impedir as almas de caírem vivas no fogo eterno. Ele gritava: "Você deve nascer de novo!" E ele gritava isso não para prostitutas ou ladrões, mas para os que estavam dentro das igrejas, porque ele sabia que o inferno não está cheio apenas de rebeldes declarados, mas de religiosos não regenerados. E o mais assustador é que muitos ouvirão sobre essa realidade e continuarão como estão, porque a falsa segurança é confortável, porque o ritual alivia a consciência, porque o orgulho prefere uma religião superficial do que um arrependimento profundo. Mas você que lê isso agora precisa decidir: vai continuar com uma fé de aparência ou vai se lançar diante de Deus e clamar: Senhor, se eu nunca nasci de novo, faz isso hoje. Rasga meu coração, destrói minha fachada, dá-me um espírito quebrantado. Porque no fim das contas, não é o número de vezes que você esteve na igreja que importa, é se Cristo vive em você, porque só os que nasceram de novo entrarão no reino. E igreja cheia não é sinal de céu cheio, mas pode ser, tristemente, o retrato de um inferno lotado de gente que pensava estar salva. O mais perigoso tipo de engano não é aquele que vem de fora, é o que nasce dentro. A ilusão mais letal não é a do mundo, é a da religião morta. E o veneno mais sutil da vida cristã é achar que estar presente em um culto é o mesmo que estar presente no livro da vida. Muitos pensam que porque colocam os pés dentro de um templo toda semana, suas almas estão seguras, que porque conhecem a liturgia, participam dos cânticos e decoraram versículos, já foram selados com o Espírito. Mas a verdade é que o inferno está cheio de gente que frequentava assiduamente, mas nunca foi transformada. Jesus sabia disso. Por isso o disse com clareza: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é a confissão de boca que salva, mas a regeneração do coração. Não é a participação exterior, é a morte interior. A cruz não é um enfeite, é uma sentença de morte. E muitos hoje carregam cruzes no pescoço, mas nunca morreram nelas. George Whitefield chamava esse tipo de fé emprestada, herdada dos pais, moldada pela cultura, reforçada por tradições, mas vazia de vida real. É uma fé que frequenta, mas não transforma, que se acomoda, mas não se arrepende, que busca pertencer a uma comunidade, mas nunca se encontrou com o Cordeiro. Esse tipo de cristianismo é epidêmico, gera crentes nominais, gente que se sente salva por estar perto da verdade, mas que nunca permitiu que a verdade entrasse. São os mesmos que ouviram os sermões mais poderosos, mas nunca se renderam de fato, que cantaram sobre o céu, mas nunca nasceram do alto, que oraram com os lábios, mas jamais conheceram o gemido do Espírito dentro de si. Eles são bons membros, pagam o dízimo, ajudam em eventos, vestem-se com decência, mas por dentro ainda vivem com um coração velho, não crucificado. São folhas sem raiz, têm forma de piedade, mas negam o poder dela. E vivem como se a salvação fosse um evento social, não uma colisão com a glória de Deus. Whitefield, com olhos marejados, dizia que essa era a maior tragédia da sua geração e também é a da nossa, porque a falsa segurança embriaga. O homem acha que está em paz, mas está dormindo num leito de morte. O orgulho religioso cega, a tradição amortece, e o diabo satisfeito nunca interrompe um homem que está indo ao inferno tranquilamente pelos corredores de uma igreja. É preciso dizer com clareza: frequência não é garantia, participação não é salvação, aparência não é arrependimento. A alma salva é aquela que foi quebrada, que chorou por seus pecados, que conheceu o desespero da condenação e a glória do perdão, que foi regenerada por dentro, não apenas moldada por fora. O verdadeiro nascido de novo pode até frequentar uma igreja, mas a igreja não é seu ponto de apoio. Cristo é. Ele pode cantar, pregar, servir, mas nada disso é a raiz da sua fé. Sua raiz é a cruz. Sua fonte é o sangue. Sua vida é escondida em Deus.
Ele não busca apenas atividades, ele busca santidade. Ele não quer só fazer parte, ele quer ser transformado. E por isso treme quando ouve a palavra. Por isso odeia o pecado. Por isso se examina com temor. Por isso não confia em seus próprios méritos. Porque sabe, sua salvação não está em sua frequência, mas em sua crucificação com Cristo. George Whitefield não pregava para deixar pessoas confortáveis. Ele pregava para arrancá-las do conforto do engano. E dizia, se você apenas frequenta, mas nunca nasceu de novo, você é tão perdido quanto o ímpio que blasfema lá fora, e talvez ainda mais, porque acredita estar salvo. A falsa segurança é como um barco furado que flutua por um tempo, até afundar. E o problema é que muitos só percebem quando já estão nas águas da eternidade, quando já é tarde demais, quando ouvem, apartai-vos de mim. Por isso, hoje, essa verdade precisa cortar como espada, porque o tempo está correndo e você precisa saber, você está apenas frequentando ou foi de fato transformado? Você conhece a Cristo ou apenas o ambiente onde ele é mencionado? A porta ainda está aberta, o sangue ainda clama, o Espírito ainda chama. Mas essa segurança falsa precisa morrer para que a verdadeira vida comece. O erro mais mortal da vida cristã moderna é confundir estar presente na igreja com estar crucificado com Cristo. Um homem pode passar a vida inteira sentado em um banco de igreja e ainda assim nunca ter morrido para o pecado. Pode conhecer todos os rituais, cantar todos os hinos, decorar todos os versículos e continuar sendo apenas um pecador religioso, jamais regenerado. Jesus não disse, siga-me aos domingos. Ele disse, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E cruz não é um símbolo de pertencimento, é um altar de morte. O verdadeiro novo nascimento não é marcado por uma decisão emocional, mas por uma rendição total. É quando o velho homem morre. É quando os desejos antigos são crucificados. Quando o ego é esmagado. Quando a alma grita, já não sou eu quem vive. George Whitefield dizia que o novo nascimento não é um evento simbólico, é uma colisão com a santidade de Deus que transforma tudo. Ele pregava que aquele que nasceu de novo não é apenas melhor, é outro, é nova criatura. E isso não acontece porque alguém decidiu seguir uma religião, mas porque foi atingido pelo fogo do Espírito, confrontado pela cruz e vencido pela graça. O novo nascimento é mais do que mudança de comportamento, é mudança de natureza. A pessoa regenerada não apenas para de fazer certas coisas, ela passa a odiar o pecado que antes amava. Ela não apenas fala diferente, ela deseja o que antes ignorava. Ela não está tentando se ajustar ao padrão cristão, ela foi criada de novo em Cristo Jesus. E aqui está o teste real. Quem nasceu de novo não pode viver em paz com o pecado. O consciência o perturba, o espírito o inquieta. O arrependimento se torna um companheiro constante, não porque ele é perfeito, mas porque foi crucificado com Cristo e agora há um novo dono em sua vida. A igreja cheia não impressiona o céu se move onde há cruz, onde há entrega, onde há morte do eu, onde há espírito gerando vida real. E se isso nunca aconteceu com você, não importa quantos cultos frequentou, você ainda precisa nascer de novo. Whitefield gritava isso com fogo e compaixão, e essa voz ainda ecoa, porque muitos estão sentados nas igrejas, mas nunca passaram pela cruz. Estão perto do altar, mas longe de Deus. Você já foi crucificado com Cristo? Ou só aprendeu a se comportar como cristão? Há algo mais perigoso do que o silêncio do ímpio. É a eloquência do religioso perdido. Ele sabe falar sobre Deus, mas não conhece a Deus. Suas palavras soam corretas, mas sua alma permanece morta. Ele fala como salvo, ora como salvo, canta como salvo, mas nunca nasceu de novo. A linguagem evangélica se tornou um idioma aprendido, repetido, imitado. Muitos sabem dizer, glória a Deus, Deus é fiel, estou em Cristo, mas vivem como se ele estivesse ausente. O problema não é o que dizem, é o que não vivem.
É possível passar anos falando sobre graça sem nunca ter sido quebrado por ela. É possível dizer amém a todas as verdades sem que nenhuma delas tenha atravessado o coração. Jesus falou sobre isso. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele não se impressiona com discursos piedosos, ele procura frutos. E onde há só palavras, não há vida. Onde há só aparência, não há arrependimento. Onde há só jargão religioso, não há conversão. George Whitefield via isso com clareza. Ele pregava em praças para multidões que sabiam falar sobre Deus, mas nunca tinham se encontrado com ele. Ele dizia: você pode falar como um anjo e ainda assim viver como um demônio, porque a língua pode ser treinada, mas o coração precisa ser transformado. E só o novo nascimento faz isso. A falsa conversão é cheia de boas frases, mas vazia de frutos. Ela impressiona um ambiente cristão, mas não move o céu. Ela aprende a orar bonito, a dizer as palavras certas na hora certa, mas nunca chegou ao ponto de chorar por seus pecados no chão, de sentir o peso da culpa e correr para a cruz. A linguagem dos salvos é consequência, não causa. O regenerado fala diferente porque foi feito novo, não porque aprendeu. Seu vocabulário nasce da sua dor, da sua entrega, da sua morte interior. Quando ele diz, Cristo vive em mim, é porque ele já morreu por dentro. Suas palavras não são performance, são reflexo da presença de Deus. E o teste é simples. Suas palavras têm poder para mover sua própria vida? O que você diz no altar se confirma no seu quarto? Você fala de arrependimento, mas já chorou pelo seu pecado? Você diz, Deus é tudo para mim, mas ele é tudo mesmo ou apenas um acessório em sua rotina? O inferno está cheio de vozes que falavam sobre o céu, mas só o coração quebrantado diante da cruz é aceito diante de Deus. Não basta falar como salvo, é preciso nascer como servo. Os homens veem a performance. Deus vê o coração. Os homens aplaudem um talento. Deus examina o espírito. Os homens valorizam o que é visível. Mas o céu se move onde há quebrantamento oculto, choro em silêncio, renúncia secreta. E é justamente aí que muitos estão se perdendo, porque aprenderam a impressionar pessoas, mas nunca se curvaram diante de Deus. George Whitefield dizia que o maior perigo da religião é produzir santidade aparente. Ele viu de perto igrejas cheias de homens que sabiam pregar com eloquência, cantar com emoção, servir com dedicação, mas que nunca foram encontrados pelo olhar de Deus. Porque o homem pode se enganar com o exterior, mas Deus pesa o coração. E ele não busca fachada, ele busca fogo real. O sistema religioso sempre exaltou os visíveis, aqueles que ocupam cargos, aqueles que sabem se comportar, aqueles que falam bem. Mas quando o Senhor olha para uma congregação, ele não procura os mais presentes, nem os mais ativos. Ele procura os mais rendidos, os que morreram para si, os que têm vida no secreto, os que não vivem para aplausos, mas para o altar. A falsa segurança de muitos membros de igreja nasce justamente dessa inversão de valores. Acham que Deus pensa como os homens. Acham que se forem elogiados estão salvos, que se forem vistos como exemplos estão bem. Mas o fariseu também era exemplo. O sacerdote também era reverenciado. E, no entanto, Jesus os confrontava com fúria, porque tudo neles era externo, tudo era encenação. O céu não busca quem se apresenta bem. O céu busca quem se entrega por inteiro. E essa entrega não acontece diante dos olhos do público, mas aos pés da cruz, no silêncio da rendição. Muitos que brilham diante dos homens são sombras diante de Deus. E muitos que ninguém nota são tochas acesas no trono celestial. Não é o que os homens veem que salva, é o que Deus vê. E o que ele procura? Corações quebrantados, vidas crucificadas, almas que choram pelo pecado e clamam pela graça, gente que se rasga por dentro, que odeia sua vaidade, que luta contra seus próprios desejos, gente que diz, Senhor, sem ti eu sou pó. Whitefield pregava como se o inferno estivesse à espreita de cada membro de igreja acomodado. Ele via além do comportamento,
Ele ouvia além da aparência e por isso gritava: "Você pode enganar a todos, menos a Deus." E o mais assustador é que muitos acham que estão bem porque todos dizem que estão bem, mas nunca se perguntaram o que o céu pensa a respeito deles. Você já fez essa pergunta? O que Deus vê quando olha para você? Ele vê um membro ativo ou um coração morto? Ele vê compromisso religioso ou uma alma regenerada? Você pode estar cercado de elogios, de títulos, de funções, mas se Deus não encontra verdade em você, tudo é palha. O juízo virá com fogo, e só o que foi gerado pelo Espírito permanecerá. Pare de buscar a validação dos outros. Pare de construir uma reputação que o céu não reconhece. Renda-se, quebre-se, seja verdadeiro, porque os olhos do Senhor não estão sobre os que brilham. Eles estão sobre os que choram diante da cruz. Vivemos dias em que o aplauso se tornou o termômetro da espiritualidade. Se a mensagem emociona, está ungida. Se a música arrepia, é presença. Se o pregador é carismático, é homem de Deus. Se a igreja está cheia, é sinal de aprovação divina. Mas há um silêncio assustador pairando sobre muitos ajuntamentos. O céu não está falando. O céu está calado. George Whitefield dizia que a pior coisa que pode acontecer a uma igreja não é perder membros, é perder a voz do Espírito Santo. É continuar funcionando, organizando cultos, liderando ministérios, e Deus não estar mais ali. E o mais trágico, muitos nem percebem. Continuam cantando, pregando, sorrindo, e o céu em absoluto silêncio. O problema não é a ausência de atividade, é a ausência de vida. E isso acontece quando a igreja começa a aplaudir o que Deus reprova, quando o povo celebra dons, mas ignora o caráter, quando se exalta o desempenho e se esquece da dependência, quando se busca agradar os homens mais do que se quebrantar diante de Deus. A igreja pode estar viva aos olhos da terra e morta aos olhos do céu. Isso não é novo. A carta à igreja de Sardes, em Apocalipse, diz: "Tens nome de que vives, mas estás morto." Essa é a descrição perfeita de muitos ajuntamentos modernos. Eles têm nome, têm reputação, têm estrutura, mas o espírito já partiu. E o que resta é performance vazia. Quando a igreja aplaude o entretenimento no altar, o céu se cala. Quando ela ignora o pecado em nome da relevância, o céu se cala. Quando ela troca o arrependimento por motivação, o céu se cala. Quando ela transforma a adoração em espetáculo e o púlpito em palco, o céu se cala. E o silêncio de Deus é terrível, porque ele não fala onde não há reverência, não permanece onde não há temor. Deus não divide espaço com vaidade. Ele não unge aquilo que rouba a glória da cruz. E é por isso que muitos ministérios estão de pé, mas vazios. Estão em movimento, mas sem direção. Continuam, mas já foram deixados para trás. Whitefield via isso acontecer. Ele viu igrejas cheias de religiosidade, mas sem poder. E por isso ele não pregava para agradar. Ele pregava para romper o silêncio do céu, para abrir o céu sobre um povo morno. E sua oração era simples: Senhor, que meu grito incomode o inferno, mas que o teu espírito não se afaste de mim. Talvez sua vida esteja assim, cheia de atividade, cheia de aplausos, cheia de elogios, mas silenciosa no céu. Você se movimenta, mas não avança. Fala, mas não sente. Serve, mas não ama. Está na igreja, mas longe da presença. O que mais importa não é o que a igreja pensa sobre você. É o que Deus diz quando você ora. É se o céu te ouve. É se o Espírito ainda te visita. É se no secreto você ainda tem lágrimas. É se quando você canta, ele recebe. É se quando você prega, ele ainda está. Porque o inferno pode estar aplaudindo cultos que Deus nunca começou. E a única coisa que impede esse engano é arrependimento real. O povo esqueceu de um princípio eterno. Deus começa a julgar pela sua casa. Antes de punir o mundo, ele examina o templo. Antes de visitar os ímpios, ele pesa os líderes.
E antes de acender o fogo do juízo sobre as nações, ele o acende no altar. A Escritura é clara, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E o que será daqueles que se sentam semana após semana no templo, que lideram, que ministram, que ensinam, mas nunca nasceram de novo? George Whitefield não suavizava essas verdades. Ele gritava do alto das praças, diante de multidões religiosas, dizendo: "Vocês acham que estão seguros porque são parte da igreja. Mas saibam, o inferno será mais severo com aqueles que pregaram sem arrependimento, cantaram sem conversão, lideraram sem nascer de novo." Deus não faz vistas grossas para quem carrega a Bíblia debaixo do braço, mas vive com um coração longe dele. Pelo contrário, o peso da responsabilidade é maior. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E o púlpito não será escudo no dia do julgamento, será testemunha. O altar será tribunal, e muitos que foram líderes aqui ouvirão: "Nunca vos conheci." É preciso estremecer diante disso, porque o juízo de Deus não começa no prostíbulo, nem na festa mundana. Ele começa na congregação, no grupo de louvor, na diretoria da igreja, no banco do diácono, no púlpito do pregador. Ali, onde todos achavam que estava tudo certo, Deus começa a peneirar os que têm só aparência. Os que ouviram mais serão julgados mais severamente. Os que ensinaram, mas não viveram, carregarão condenação maior. Os que fingiram avivamento colherão tormento. Os que negociaram a verdade tropeçarão sobre ela no tribunal divino. Whitefield chorava por essas almas, porque ele sabia, uma alma enganada dentro da igreja é mais difícil de alcançar do que uma alma perdida fora dela. O religioso se sente protegido por sua rotina espiritual. Ele não percebe que está morto. Ele acredita que está entre os salvos, quando, na verdade, está apenas entre os informados. Mas o juízo virá, e ele não será adiado. Ele não será simbólico, ele será fogo. E o fogo revelará tudo. Ele mostrará se o seu louvor era verdadeiro, se sua pregação vinha do céu, se suas palavras saíam de um coração transformado. E, para muitos, o fogo revelará que toda a sua religião não passava de cinzas disfarçadas de glória. Essa é a hora de se humilhar, de rasgar a alma diante de Deus, de confessar que talvez você se sentou no altar sem nunca ter se ajoelhado na cruz, de reconhecer que sua função não é garantia, sua atividade não é salvação. A única marca que salva é o sangue. O único título que importa é servo crucificado. Você ainda respira, ainda há tempo, mas o juízo começa logo, e começa por nós. Que sejamos achados quebrantados, lavados, rendidos. Não apenas membros de igreja, mas filhos do Deus vivo. Se essa mensagem falou com você, não fique em silêncio. Ore agora. Quebre-se diante de Deus. Clame por um novo nascimento real. Escreva nos comentários: "Senhor, não quero apenas estar na igreja, quero estar em Ti." Vamos orar por você. Vamos guerrear juntos por almas que ainda podem ser salvas do engano. E compartilhe este vídeo com alguém que está na igreja, mas precisa ouvir essa verdade urgente. Inscreva-se no canal Servo da Cruz. Aqui, o Evangelho não é diluído. Aqui ainda se prega arrependimento. Aqui você será confrontado, mas para ser transformado. Que o Senhor te alcance antes que o juízo comece, porque o tempo é agora, e o céu ainda está chamando.